Fala pessoal, professor João chegando aqui, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao sétimo ano, beleza? Saudade de vocês, como é que tá? Aproveitar as férias? Ixi, Maria, essa luzona batendo no meu óculos. Aproveitar as férias, pessoal, como é que foi? Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Aproveitar as férias sem poder sair de casa. O negócio é um pouquinho ruim, um pouquinho complicado. Não dá pra gente aproveitar direito. Mas a gente sabe que é por uma coisa importante. A causa é boa, a causa é nobre. E dá pra gente curtir, né? Vocês gostam de ficar em casa hoje em dia, vendo Netflix, jogando Free Fire, que eu sei que vocês são viciados no Free Fire, né? E não baixei Free Fire ainda para vocês que estão perguntando. Presta atenção, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Vamos começar aos poucos. Vamos retomar. Hoje é bem light, doido, bem light mesmo assim, porque a gente está só retomando agora para vocês ainda começarem a se acostumar a pegar o jeito da aula online, que vai ser aos poucos mesmo, tá? Não é só vocês que estão se adaptando, não. A gente também tem que se adaptar a essa nova rotina. Parece besteira, mas não é. Parece fácil. Ah, professor, só o senhor fazer o que o senhor faz. Mas não, para mim é difícil. É diferente da aula sem ter vocês. Vocês sabem que eu gosto de interagir muito com vocês, né? Fazer perguntas e tal, que vocês participem, que vocês tiram dúvida, que vocês trazem a opinião de vocês, que vocês sempre gostam de falar também, né? De participar da aula. Então, a gente está se adaptando, mas vamos lá, todo mundo se adaptando junto, que o negócio vai dar certo, tá? E se Deus quiser, quanto melhor a gente tratar agora, melhor a gente consegue voltar dessa, tá? Mais rápido a gente consegue superar isso. Então vamos lá. Pessoal, trouxe um slidezinho aqui para vocês, tá? Slide bem simplesinho mesmo. É só um resumo do que a gente discutiu mais ou menos até aqui. É só uma introdução para a gente relembrar, porque já faz tem quase 2 meses que a gente está sem ter aula. Então vou trazer aqui esse slidezinho aqui, só para a gente ter uma pequena lembrança do que a gente discutiu até esse momento, certo? Eu vou ver se eu deixo esses slides, é pouca coisa, e o que a gente vai discutir aqui vocês já têm, tanto no livro quanto no caderno, mas eu vou tentar disponibilizar para vocês no portal, tá? Esse pequeno slidezinho aqui. Pessoal, lembrando, primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça é a ideia da diversidade, certo? Vou diminuir aqui a minha imagem para vocês prestarem mais atenção no slide. Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é a existência da pluralidade cultural e religiosa no nosso mundo, certo? Cada um de nós tem nossas próprias escolhas, cada um de nós tem nossas próprias visões, cada um de nós temos nossas crenças. Mas isso não significa que a gente deve tratar com desdém ou com inferioridade a crença do outro, beleza? Então a gente tem que ter essa noção é uma noção que eu quero que vocês levem daqui para o resto da vida de vocês, não só daqui para o resto do ano, nem no final do trimestre, mas é uma noção para a vida, tá? Essa ideia da pluralidade e da diversidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho de alguns aspectos de outras religiões que não só a nossa, tá claro que a nossa, quando eu digo a nossa, eu sei que nem todo mundo é cristão, mas assim, a nossa que eu digo que faz parte da escola e faz parte da escola, né? Então presta atenção. A gente tem que ter essa noção de diversidade, tá? Nem todo mundo é obrigado a ter as mesmas crenças que a gente, e é bom a gente conhecer um pouco do que o outro acredita para a gente tirar um pouco dos preconceitos que a gente tem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente falou sobre o sagrado, sobre o que é o sagrado, certo? Então lembrando que as religiões, elas são a tentativa de nos ligar a uma divindade. E como é que a gente faz essa ligação? Através dos elementos sagrados, das coisas que são sagradas. O sagrado para a religião, tá? Lembrando que eu estou falando do sagrado para a religião, é aquilo que tem a função de nos ligar a uma divindade. Como assim, professor? Vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Vou simplificar aqui para a gente. Quando a gente fala assim, o que é sagrado para mim é chegar em casa, tomar um banho e dormir. Por que você diz que é sagrado? Porque é uma coisa que é muito importante para você.
E se você não fizer isso, se você não tiver isso, como é que eu posso dizer, você não vai... Por exemplo, se eu, depois do almoço, não encostar a cabeça aqui e dormir 15 minutos, eu passo o dia assim, ó, de mau humor, passo o dia de mau humor. Então é sagrado para mim dormir 15 minutos. Depois eu almocei, dormir 15 minutos, estou renovado. É sagrado. Por que eu digo que é sagrado? Porque é algo importante, algo que eu acho essencial para mim, tá? É só um exemplo, viu, pessoal? Não durmo depois do almoço, não. Nem dá tempo, às vezes. Mas, ó, presta atenção. Quando o sagrado, a gente está falando do sagrado nas religiões, a gente está falando de algo que é essencial e que tem a função de fazer essa ligação entre nós e as divindades, tá? Então, o sagrado religioso é aquilo que faz essa ligação, tá? As religiões são instituições sociais que buscam a ligação com a divindade ou as divindades. Lembrando sempre que eu estou falando a ou as, tá? Porque existem as religiões que acreditam em um Deus e tem as religiões que acreditam em mais de um Deus. Então, como aqui a gente não está pegando nenhuma como a central, como a verdadeira, como a melhor, então a gente trata como a ou as divindades, certo? Então presta atenção aqui, eu estava falando aqui mesmo? Sim, voltei aqui, pronto. Buscam a ligação com as divindades. E como é que a gente faz essa ligação, professor? Através do sagrado. O sagrado vai ser esse elemento que nos liga às divindades. Por exemplo, pensem na religião de vocês aí. O que é sagrado para a religião de vocês? Isso mesmo, a Bíblia. Algum de vocês falou aí a Bíblia. Presta atenção. Por que a Bíblia é sagrado? Porque para nós a Bíblia contém a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, são as mensagens que Deus deixou para fazer a gente entender como trilhar o caminho até Ele. Tá? Então as palavras da Bíblia, elas nos ajudam a embarcar no caminho de Deus, a entrar no caminho de Deus, a seguir esse caminho, certo? Por isso ela é sagrada. Outra coisa que vocês disseram aí, que eu escutei daqui, a igreja, professor, isso mesmo, a igreja é um elemento sagrado. Por quê? Porque a igreja é um templo que nós consideramos um local propício para a gente ter nossos cultos e a gente ter nossas orações. Ou seja, é um lugar onde nós acreditamos que nós nos encontramos quase que diretamente com Deus, certo? Provavelmente, quem for católico, às vezes a gente passa à frente da igreja, a gente faz assim, né? Presta atenção. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que lá é a casa de Deus, tá? Então, para a gente é esse elemento sagrado, porque é lá onde nós fazemos a nossa ligação direta com Deus. Nós vamos lá para conversar, nós vamos lá para orar, nós vamos lá para pedir, certo? Vocês disseram também o texto, professor. Isso mesmo, o texto, porque quem é religioso, ó, pega o texto aqui, ó, vai rezando, vai rezando. O texto, ele nos ajuda a ter um foco na oração, e esse foco na oração também nos ajuda a nos ligar a Deus, tá? Então, olha só, sagrado, chamamos de sagrado tudo aquilo que nos auxilia em nossa relação com as divindades, certo? Tudo aquilo que nos ajuda a nos ligar de alguma forma a essas divindades. Tá fácil até aqui? Vamos lá. Tudo que está relacionado à divindade e culto costuma referir-se ao termo sagrado. Por exemplo, na maioria das religiões, tudo que se relaciona com o mais fundamental de sua adoração será considerado como sagrado. Então a gente pode ter um lugar que é sagrado, certo? A gente pode ter um objeto que é sagrado, a gente pode ter uma palavra que é sagrada, a gente pode ter uma pessoa que é sagrada para a gente, tá? Lembrando, pessoal, o sagrado, por mais que uma coisa seja sagrada para o outro e não para mim, eu devo respeitar enquanto sagrado, certo? Como assim, professor? Por que? Se eu não acredito, por que eu vou considerar sagrado? Galera, a gente tem que... você não precisa considerar sagrado, mas você tem que respeitar o sagrado do outro. Isso é algo fundamental. A gente não gosta quando desrespeitam aquilo que tem valor para a gente, tá? Lembre-se, o sagrado também como algo altamente valioso. E se é valioso para alguém, cara, eu tenho que respeitar, por mais que não seja valioso para mim. Entenderam? Então essa noção do respeito ao sagrado, mesmo que não seja o meu sagrado, é fundamental. Lembre-se, por exemplo, a gente vai para a missa da escola e tal, e alguns de vocês não são católicos, certo?
tem problema nenhum. Desde que você respeite aquele momento, tá? Então esse momento tem que ser respeitado, mesmo que a gente não acredite, tá? Porque a gente sabe que é sagrado para alguém. Beleza? Vamos continuar aqui. O sagrado a gente já acabou de falar. E outra coisa que a gente vai falar, pessoal, se a gente quer nos ligar às divindades, mas espera aí, o que é que são essas divindades? Por que que a gente quer tanto se ligar a elas? Pararam para pensar? Então vamos lá, a gente tem que entender também um pouquinho do que é que são essas divindades. Na verdade é o que a gente tem discutido mais, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ler isso aqui comigo. Chamamos de divindade as entidades superiores aos homens, portanto sobrenaturais, com capacidades acima daquelas atingidas por nós. Então, ó, uma divindade é um ser ou seres, tá? Que tem uma capacidade acima da humana, acima da capacidade que nós seres humanos temos. Uma divindade é uma figura acima de nós, dotada de habilidades extraordinárias, habilidades sobrenaturais. Vixe, professor, pois o Messi fez um gol ali que nenhum de nós consegue, não. Não, mas não é isso. Vai para além do que é possível para o ser humano, tá? Para vocês entenderem melhor. O que é natural para a gente, ó, é sobrenatural, uma coisa sobrenatural que está acima do natural. Então, o que é natural para a gente? Na nossa natureza, a gente nasce, cresce e morre. Acabou aí, né? Não morreu. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de Jesus Cristo, o negócio foi assim? Não, peraí, foi um pouquinho diferente. Nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Vixe, doido, aí 3 dias depois ele ressuscitou. Como é que pode? Isso é natural? Não, é sobrenatural. Está acima do que é natural. Está acima do que é a capacidade humana. Vejam, ele foge com a ideia do ciclo da vida que nós seres humanos temos, tá? Inclusive, no final, para quem acredita, né? Jesus Cristo acaba subindo aos céus. Lembre-se que não foi de avião, tá? Ele subiu aos céus e tal. Então, olha só, é algo sobrenatural, ele é uma divindade, ele é dotado de capacidades que nós, seres humanos, não temos. Vejam, por isso ele é considerado uma divindade, certo? Essas divindades são dignas de grande respeito e adoração por pessoas ao redor do mundo. Galera, olha só, as divindades, eles vão ter uma importância social que é muito grande. Vocês já pararam para pensar em quantos templos foram levantados em prol de uma adoração a um Deus, a uma divindade? Vocês já pararam para pensar em quantas festas acontecem por ano no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, tá? No mundo inteiro. Quantas festas acontecem por ano no mundo inteiro voltadas para essas divindades? Vocês já pensaram em quantos altares nós, seres humanos, construímos para essas divindades? Quantas oferendas nós fazemos? Quantos sacrifícios nós fazemos? Vocês já pararam para pensar na importância que essas divindades têm na nossa vida, no dia a dia? Vejam, muitos de nós temos nossa vida pautada nas nossas relações com essas divindades. Vamos pegar mais uma vez, eu estou usando muito o cristianismo como exemplo hoje, né? Mas vamos lá pegar mais uma vez um exemplo cristão. Jesus diz assim, ó: amai ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só, quando ele fala isso aí, ele deixa pra gente o que seria um novo mandamento, né? Ele fala assim, ó, você tem que tratar o outro como você quer ser tratado. Faça o bem como vocês fariam a mim, como eu fiz aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês. Pessoal, olha só, nós deveríamos ter nossa vida pautada nesse ensinamento aí, já que ele é a grande divindade, o grande ser que está na nossa vida, é a maior inspiração que a gente tem, né? Então vejam só, ele é ou deveria ser a figura mais importante que a gente segue. Nós deveríamos todo domingo estar na igreja, no culto, né? Ou sábado, dependendo da igreja que vocês fazem parte. Deveríamos estar na igreja pelo menos uma vez por semana. Nós deveríamos guardar os domingos e festas, tá? Então vejam só, olha só como essas divindades e a história delas, a nossa relação com elas, pauta a nossa vida de uma forma quase que absoluta, tá? Elas fazem parte da nossa vida no geral. Não só
de nós cristãos, mas outras religiões também. O muçulmano, eu não sei se eu já falei para vocês isso aqui, eu acho que já, mas quando dá um certo horário do dia, o muçulmano para o que ele está fazendo, coloca um tapete no chão, se vira em direção à cidade sagrada para eles e faz uma oração. Olha só, o que ele estiver fazendo, eles param para fazer essa oração. Então vejam só, como a nossa relação com a divindade é algo que pauta a nossa vida, tá? E como elas são importantes para a construção, inclusive, da nossa identidade. E aí, pessoal, ó, existem milhares de divindades no mundo, variando de religião para religião, não apenas quem se cultua, mas como se cultua. Galera, divindade, tem muita divindade. Se a gente pensar no tanto de religião que existe milhares de religiões no mundo, e cada religião vai ter suas divindades, sua não, né? Suas, por exemplo, como a gente viu as divindades do hinduísmo já, né? Só o hinduísmo tem milhares de divindades. O hinduísmo, que é uma religião, tem milhares de divindades. Se a gente for pegar mitologia grega, várias divindades. Se a gente for pegar mitologia egípcia, várias divindades. Então vejam só, a gente está vendo que cada povo tem uma cultura, cada povo tem uma crença, e essa crença varia demais, tá? De um lugar para lugar. Desculpa aí, pessoal. Ao longo do tempo, tá? Ao longo do espaço, essas crenças variam, a gente tem crenças diferentes. Nós não somos iguais. Essa é uma das coisas mais legais sobre o ser humano, que nós somos muito diferentes. Na verdade, a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. E aí, vejam só, a gente tem várias divindades espalhadas pelo mundo todo e adoradas de diversas formas, dependendo do culto que a carrega, tá? Aí, pessoal, a gente tem isso aqui, ó, as religiões que acreditam em mais de um Deus, as politeístas. Lembra, a palavra poli lembra muito, a palavra mono lembra um. E as monoteístas, que são aquelas que acreditam em apenas um Deus. Vale-me Deus. Acreditam em um único Deus. Politeístas, monoteístas. Aquelas que acreditam em um Deus. Aí presta atenção aqui comigo. Qual o exemplo de religião monoteísta que a gente tem? As religiões abraâmicas, que a gente já falou sobre elas aqui, né? Que tem Abraão, o primeiro profeta. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Essas três religiões que a gente chama de abraâmicas, né, acreditam num Deus que tem as características parecidas. A gente vai dar uma aprofundada sobre as características desse Deus, tá? Depois, que a gente já falou bastante, né? Mas a gente ainda vai falar mais sobre ele. Então presta atenção. Onipotente, onipresente, onisciente. Características desse Deus de Abraão. Mas nem toda religião acredita só em um Deus. Existem as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses. Por exemplo, o próprio hinduísmo, que a gente já falou aqui. A gente já chegou a ver alguns deuses do hinduísmo, né, e a gente vê como eles são bem diferentes. Existe também, pessoal, uma religião, tá? Eu só conheço uma, eu só estou me lembrando de uma agora, uma religião que não acredita em Deus nenhum. Eu acho que eu já falei para vocês, ou pelo menos não fala de Deus nenhum, nem acredita nem desacredita. Que é uma religião chamada ateísta, uma religião conhecido como religião ateísta, que é o budismo, tá? Que eles não acreditam na existência de Deus nenhum. Mas isso aí é só por título de curiosidade, certo? Conhecer um pouco da religião é também conhecer um pouco sobre a cultura e o modo de vida de outros povos, fazendo assim se valorizar a pluralidade cultural. Pessoal, eu queria encerrar a aula de hoje com essa mensagem, tá? Vamos refletir um pouquinho sobre como a gente tem tratado diferente, as culturas diferentes, as pessoas diferentes no nosso mundo. E para deixar aqui que a gente procure entender melhor, tá? Tratar de uma maneira mais valorativa, sem diminuir muito o outro, certo? Sem tratar com preconceito, nem nada disso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que eu vou deixar esse pequeno slidezinho aqui, não que vocês não tenham isso, que vocês já têm, mas eu vou deixar para, sei lá, vai que alguém, eu faltei um dia e não tem, professor, eu queria isso aqui. Então eu vou deixar isso aqui no EDEB, tá, no portal, para vocês terem acesso. E é isso, tá? Vamos aproveitando
esse momento que a gente está tendo. Qualquer dúvida vocês podem me procurar lá também no portal, mandem uma mensagem. E no mais é isso, viu pessoal? Sejam bem-vindos de volta. Espero que a gente possa aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E tamo junto, até semana que vem. Valeu!